estava cursando a minha graduação lá na UFV, eu já, de certo modo, já comecei a me inclinar, né, para os estudos de gênero, e logo depois começou a aparecer os estudos de masculinidade, tendo em vista que, assim, eu morei num alojamento universitário, né, um alojamento masculino, um deles, né, que é o UFV, tem vários alojamentos, eu morei em um deles, no qual, assim, digamos que algumas masculinidades não eram bem-vindas, né, naquele espaço. Eu comecei a perceber isso e sentir isso na pele, uma vez que eu sou um homem homossexual e dentro de uma, digamos, dentro daquele, na época, né, daquele alojamento que eu morei, ser um garoto homossexual, um estudante homossexual, isso aí não era tão bem vindo, né, tão bem quisto pelos outros colegas héteros que dividiam o apartamento, né, o quarto no qual eu morei. Então, isso aí, de certo modo, já começou em mim a me incomodar, né, a me inclinar, inclusive, para poder estudar, entender um pouco como é que se construía essa desigualdade, né, essa exclusão da sexualidade, né, principalmente de uma sexualidade tida como, entre aspas, aí, uma sexualidade anormal. E aí eu comecei, né, a me enveredar pelos estudos de gênero, tive a sorte de encontrar professores bem solícitos para poder me orientar, inclusive, né, a escolher bons livros, bons materiais de estudo, né, comecei a desenvolver projetos, a me envolver em projetos que tinha, né, o tema de gênero como, né, um tema ali que abarcava, né, abraçava todos os estudantes que estavam dentro desse projeto, e isso aí acabou que eu levei para o meu mestrado, uma vez que o meu mestrado eu fiz na extensão rural, né, que é um outro departamento lá da UFV, e dentro da extensão rural, eu me interessei em estudar gênero e sexualidade numa escola família agrícola. A escola família agrícola, pessoal, é uma modalidade, né, digamos assim, de educação, uma modalidade de escola que ela está presente em algumas regiões rurais de Minas Gerais, né, no qual é um tipo de escola que oferece um ensino bem mais próximo da realidade, dos interesses das famílias rurais, né? Inclusive é onde a prática e a teoria, de fato, elas se encontram, né? Os estudantes, eles utilizam muito do conhecimento prático para poder estudar na escola de modo teórico e vice-versa, né? Leva a teoria também para a família. E aí acabou que eu estudei, investiguei um pouco desses assuntos, desses temas na Escola Familiar Agrícola Puris, de Araponga, que fica perto de Viçosa, e aí o meu interesse por aquela escola tem a ver, inclusive, digamos, de certo modo, um pedido também da diretora na época, que também se interessava em levar um pouco dessa discussão para os meninos, aí eu aproveitei a oportunidade, digamos que foi um gancho, né, um gancho super positivo. Eu que estava querendo encontrar um campus que eu pudesse fazer esse trabalho, essa investigação, e a escola se apropriou também do meu trabalho para poder levar essa discussão lá para dentro da unidade, né, da EFA. E no doutorado, quando eu já estava lá na UFJF, foi aonde a masculinidade, os estudos de masculinidades apareceram, assim, na minha vida. Uma vez que eu, por uma dessas, digamos, esquinas do destino, né, que às vezes, assim, nos pega de jeito, eu encontrei com um jornalzinho, na verdade, eu não sei se o jornal me encontrou, eu que encontrei o jornal, um jornal universitário que foi escrito na década de 40, por ex-estudantes da UFV, que na época, né, era o ESAV, né, Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Então, aquele jornalzinho, que na verdade mais parecia um pasquim, era um material escrito por homens, ou seja, pelos garotos da ESAV, e para garotos, né? Então, era quase como um jornalzinho de entretenimento de rapazes que escrevia para os outros rapazes, né, de colega para colega. E aí acabou que esse material, por conta de uma pesquisa, eu acabei tendo contato com ele, me interessei, fiquei extremamente apaixonado pelo jornal, intitulado O Bonde, e foi aonde eu conversei com o meu orientador do doutorado, e ele falou comigo assim, olha, Jairo, se você está se sentindo inclinado, né, e apaixonado por esse material, mergulha de cabeça. E foi aonde eu tomei ele enquanto o meu objeto de pesquisa.
E, inclusive, dessa pesquisa se originou o meu livro, né, o meu primeiro livro publicado, que é esse que a professora Juliana apresentou para vocês, o Poetas Agrícolas, Boêmios, Esportistas e Delicados, que no final da minha fala eu vou mostrar ele para vocês, inclusive vou deixar meu e-mail, porque quem se interessar, eu encaminho ele em PDF para vocês, ok? Bom, e aí, agora eu vou lá para a apresentação que eu preparei para vocês, só para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Estamos sim, professor. Você pode colocar ele em modo de apresentação? Ah, tá. Que aí fica maior. Sim, vou colocar em apresentação de slides. Aí, pronto. Isso. Agora sim. Bom, e aí, pessoal, eu vou começar, então, eu vou falar para vocês, então, digamos assim, desses dois temas, né, que são extremamente importantes para que a gente possa, hoje, né, em pleno século XXI, a gente ainda precisa muito falar sobre esses dois assuntos. Né, são assuntos que eles estão aí, né, estão na agenda do dia, a todo momento a gente acaba esbarrando, né, nessas discussões, seja pela mídia, seja dentro da universidade, seja no nosso cotidiano. E, infelizmente, pessoal, o Brasil, né, assim como, né, digamos, o mundo todo, mas vamos pegar aqui um recorte, né, bem mais próximo a nós, o Brasil, ele é um dos países, assim, que mais talvez um dos mais destacados no que diz respeito à desigualdade de gênero, né, e a violência, inclusive, de gênero, né, inclusive, essa violência de gênero praticada, né, por um machismo, né, um machismo que parece aí ser um legado, né, uma herança maldita da sociedade, mas que no Brasil, especificamente, tem um impacto muito grande, tem um desdobramento muito complicado no dia a dia, no cotidiano da sociedade. Né? Então, é por isso que eu acredito que é importante a gente discutir isso, sempre é hora de falar sobre gênero e masculinidades, a gente não pode deixar esse assunto passar batido. E, infelizmente, também, no meio acadêmico, eu percebo que são pouquíssimas as oportunidades que a gente tem de debater sobre esses assuntos. Por exemplo, eu sou da área da pedagogia, e dou aula para pedagogia, né? Então, eu sei, né, até pela minha trajetória, agora, minha trajetória como estudante, e agora minha trajetória profissional como professor, que é um assunto, são temas que eles só aparecem dentro da universidade quando o currículo universitário, ele abre, né, espaço para que essas discussões apareçam, ou seja, quando existe uma disciplina que toque, né, que faça, que traga né, na ementa o debate, as discussões de gênero, sexualidade, diversidade sexual, masculinidades é uma coisa ainda muito rara de aparecer, mas quando isso aí não está presente no currículo, ou mesmo quando isso ainda, né, aparece no currículo, mas de modo muito tímido, a gente percebe assim que a discussão ela é quase invisível, ela quase não acontece. Ou muitas das vezes acontece por intermédio de professores homossexuais, ou professoras que são lésbicas, ou professores que são sensíveis à causa. Mas fora isso, a gente percebe que é um tema ainda bastante invisibilizado, né? Tanto no ambiente, tanto na educação básica, quanto também no ensino superior. E é uma realidade que a gente tem que lutar e batalhar para que isso aí mude, né, no dia a dia, para que isso aí possa aparecer mais, né, porque são discussões que fazem parte de uma formação cidadã, né, não adianta nada a gente pensar numa formação teórico, acadêmica, né, no qual os conteúdos ali, a gente faz questão de ministrar eles com uma carga bastante sólida, se essa parte, né, de uma formação humana, cidadã, isso também não acompanha, né, essa formação mais intelectual e mais racional do estudante. Então, por isso que eu acho que é extremamente importante a gente entrar com esses assuntos para dentro da agenda, né, curricular acadêmica. Bom, e aí, pessoal, veja só. Então, nós sabemos que os sujeitos só se constituem como sujeitos na relação com a cultura e com o social. Então, nós somos sujeitos oriundos de um investimento social. Não basta saber
Por exemplo, se o nenê ele é menino, é preciso criar mecanismos para garantia de que esse sujeito se torne, de fato, um menino. Então, já estou aqui, no caso, falando de uma masculinidade, e mais do que isso. Eu estou falando de uma masculinidade construída, né? É esse o lugar que eu falo, é esse o lugar no qual eu me considero um pesquisador de gênero e de masculinidade. Por quê? Eu entendo que tanto a feminilidade quanto a masculinidade, elas são, né, o gênero ele é algo construído socialmente. Embora haja, né, uma corrente teórica que preze, né, por uma explicação biologicista ou naturalista do gênero e da sexualidade, eu já me coloco, ou já me vejo dentro de uma corrente teórica que ela é chamada de corrente pós-estruturalista, ou o que alguns autores acabam chamando de pós-modernismo, ou pós-moderno, né? É uma corrente que no Brasil, principalmente, ganha força em meados do século XX, no qual essa corrente, né, teórica, ela considera, né, que os sujeitos eles são construídos através de relações, e principalmente relações de poderes, né? E aí gênero, outras categorias como raça, como classe, né? A gente tem essa teoria, ela considera que são categorias que a gente tem que observar, né? E entender como que isso se dá no cotidiano social, como é que essas categorias elas acabam se encontrando, criando resistência, fazendo esse jogo de poder, no qual, por exemplo, algumas identidades ou alguns sujeitos acabam se tornando sujeitos dominantes, né, em relação a outros tidos como dominados. E a discussão de gênero e masculinidade não é diferente, né? Historicamente, né, desde a sociedade grega, passando pela romana, sociedade industrial, né, o gênero masculino ele tem uma preponderância social, né, construída historicamente, né, que inclusive dá esse substrato, ou melhor, essa substância para o que a gente conhece como patriarcalismo, né? O patriarcalismo ele ele nada mais é do que digamos assim, um modo de ser, uma ideologia social no qual considera o homem como sendo o gênero imperante, dominante, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito público, né, como no âmbito social, né? E essa lógica, que é uma ideologia que se construiu solidamente ao longo, né, da história da humanidade, e ela, hoje em dia, né, ela talvez está se vendo, né, diante, talvez, de algumas situações no qual esse patriarcalismo tem sido bastante combatido, né, e ainda bem que tem sido bastante combatido, né, porque aí a gente consegue perceber, inclusive, as falhas dessa construção histórica, como que essa construção masculina, ela foi extremamente desgastante, tanto para as mulheres, que foram extremamente, né, numa relação aí de poder, extremamente dominadas, massacradas, como principalmente para os próprios homens, né, principalmente para aqueles homens que não necessariamente se viam, né, ou se espelhavam diretamente numa masculinidade que a gente chama de masculinidade dominante. Então, assim, pessoal, tanto a invenção das diferenças quanto das identidades, como a construção, manutenção e investimento nos gêneros, se organizam a partir de efeitos de instituições, práticas e discursos, tanto pedagógico como religioso, médico e psicológico. Então, nessa segunda parte aqui do slide, na segunda escrita, o que eu estou querendo dizer? Que essa construção histórica, né, ela foi se dando principalmente através de discursos, normas, regras, quase que um manual de como que os homens deveriam se portar e como que as mulheres deveriam se portar. Então, tanto o gênero masculino ele foi construído em cima, né, digamos, de elementos que caracterizavam essa masculinidade dominante, como as mulheres foram construídas em cima de elementos que caracterizavam, digamos assim, tudo que diz respeito à construção, ou que diz respeito ao que deveria a mulher se portar, como ela deveria se portar, como ela deveria pensar, como que ela deveria agir na sociedade, né? Então, isso a gente entende como uma lógica, né, de gênero construída socialmente, tá? Isso aqui é o ponto importante
eu gostaria de frisar para vocês. Bom, e aí, né, pegando aqui no que diz respeito a uma dessas instituições, eu pego aqui a escola, que está bem mais próxima à nossa realidade, né, todos nós passamos aí por um período, né, de escolarização, então nós sabemos que a escola, ela se vale, inclusive, muito dessa, né, digamos, dessa ideologia construída socialmente, né, que traz aí como uma verdade, né, a verdade sobre os gêneros, o gênero masculino e feminino, através de quê? Através de vigilância, o gerenciamento desses gêneros, o controle dos corpos, tanto dos meninos quanto das meninas, mas principalmente das meninas, né, que esse controle ele é mais, impacta de uma forma mais forte, né, no que diz respeito a modo de agir, de se comportar, de falar. Então, os meninos são, de certo modo, ensinados a ser os príncipes, né, os reizinhos, e as meninas, as princesinhas. Então, essa lógica binária, né, de comportamento e de pensamento, isso aí vai sendo introjetado no sujeito desde tenra infância, tanto para meninos como para meninas. Isso começa desde a creche. Se a gente for parar para pensar numa lógica de escolarização, desde o período de creche, isso já começa a ser construído através do discurso, da fala, do cuidado, né, do modo como meninos e meninas são, né, eles são, digamos, são construídos, né, ou seja, como as professoras lidam, né, tanto com meninos e com meninas, de forma diferente, justamente buscando fazer com que cada um se encaixe dentro dessa lógica de um gênero, desse gênero binário, né, o que é para menina, o que é para menino, né, e ambos não podem se misturar no que diz respeito a posições de gênero, né. E aí, pessoal, ainda sobre a questão das masculinidades, é importante dizer que esses estudos, né, eles são recentes na história também da sociedade, enfim, da humanidade, uma vez que o movimento feminista, por exemplo, ele traz a discussão de gênero bem antes, né, de se pensar em discutir as masculinidades. A masculinidade é algo que vem, vamos dizer assim, num período mais contemporâneo, né, digamos que as últimas décadas do século XX é onde se busca estudar com um pouco mais de profundidade essa construção masculina na sociedade. E aí os países anglo-saxões são os pioneiros, como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos. O Brasil, nessa esteira aí, nessa corrida dos estudos de masculinidade, nós podemos dizer que o Brasil está em processo ainda, nós estamos numa corrida ainda lenta, né, de estudar, né, o gênero masculino em profundidade, né, com mais atenção, com mais dedicação em relação a como que esse gênero, principalmente no Brasil, né, como é que quais são os elementos, quais são os dispositivos que constroem, por exemplo, o homem brasileiro, né, a história da masculinidade brasileira. Então, a gente ainda está um pouco, digamos, nós ainda estamos caminhando em relação, por exemplo, a outros países mais adiantados. Existe um autor, pessoal, que é um autor do campo das masculinidades, né, dos estudos de masculinidades, que é o Oscar Guasch, que ele diz o seguinte: a masculinidade ela é uma forma de gênero, e o gênero é estrutura social. Se trata de uma forma universal de organizar a sociedade. Então, o Oscar Guasch, ele vai corroborar, ou seja, ele concorda, né, assim como eu já falei antes, com essa história, né, que traz para a gente a construção da masculinidade ao longo da humanidade, ou seja, é algo construído socialmente, né, e que estrutura a sociedade como sendo uma sociedade masculina, né. Então, desde Grécia, passando por Roma, pelo período medieval, pela sociedade industrial, por hoje, né, em pleno século XXI, nós vivemos ainda, infelizmente, sob o crivo, né, pelo menos ideologicamente, digamos assim, cientificamente, de uma masculinidade, de uma sociedade ainda masculina, né? Então, nós ainda temos essa, digamos, essa herança que ainda pesa sobre o cotidiano social, que ainda de certo modo, ainda implica, né, numa agenda social que ainda coloca essa binaridade como algo muito forte, né? Coisas de homem, coisas de mulheres. E é mais ou menos aquilo que a Judith Butler, né, que é uma grande teórica do feminismo, né, uma francesa, e que ela vai dizer o seguinte: a Judith Butler tem uma frase muito famosa, talvez muitas de vocês e muitos de vocês já devam
ter ouvido falar, né, ter ouvido essa frase, que é, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, da mesma maneira, a gente pode pegar emprestado, né, essa fala da Judith Butler e dizer o seguinte, não se nasce homem, torna-se homem, né, para a gente poder entender, inclusive, justamente que é um processo social que faz com que nós nos entendemos como homens dentro da sociedade, assim como acontece com as mulheres, é o que acontece também com nós homens. E aí, pessoal, essa construção social, ela vai no sentido de moldar uma masculinidade talvez imperante, aquela mais importante ou a mais dominante de todas, né? É o que a gente chama de a coluna vertebral da masculinidade. A gente chama ela de, aliás, nós chamamos porque existe um autor que classificou, inclusive, a hierarquia das masculinidades, que é, no caso, o Robert Connell, que ele chama de masculinidade hegemônica ou dominante, essa raiz, talvez central, né, da masculinidade, que é essa, que dá origem a essa, digamos, ideologia por trás do patriarcalismo e do machismo. E aí, esse molde ou esse modelo, ele busca se construir como uma masculinidade dominante, rechaçando, né, algumas ameaças. E também corroborando, ou seja, reforçando algumas características. E aí, quais são essas ameaças e características? Eu trouxe aqui 4, só para a gente pensar um pouquinho a respeito. Então, primeiro, gosto pelo sexo oposto. Então, homem que é homem, pessoal, nessa lógica de masculinidade dominante, gosta de mulher. Então, ou seja, ser um homem heterossexual, né, que canalize seu desejo erótico pelo sexo oposto e crie uma capacidade de dominar, de possuir e penetrar esse gênero, esse sexo-gênero oposto, e não ser dominado e nem possuído. Né? Então, é uma das características que essa masculinidade dominante traz enquanto um elemento supervalorizado para essa masculinidade. Então, homem que é homem, na sociedade, na humanidade, né, e principalmente isso aí ao longo da história da humanidade, ele gosta de mulher, né, ele pertence a uma orientação sexual, que é a heterossexualidade, né, que faz com que esse homem heterossexual se interesse por uma mulher heterossexual e busque dominá-la de todas as formas. A outra característica é a garantia da virilidade, envolvendo-se em esportes e brincadeiras competitivas, disputas, né, principalmente com outros homens. Então, isso é muito comum, pessoal, a gente perceber, quem aí, né, a gente, né, nós todos que já fomos aí crianças, né, já estivemos aí na escola, e mesmo, às vezes, como estagiário, a gente percebe que isso acontece desde que a criança, o menino, ele é uma criança, né? Ou seja, o homem, ele é uma criança na escola. As brincadeiras e as disputas de quem mija mais longe, as brincadeiras de lutinha, né? Enfim, todo tipo de brincadeira que gera, né, uma violência, que utiliza-se de uma certa força física, tem a ver com isso, né? Pelo gosto da violência, o gosto pela natureza mais, digamos, mais viril, né? Então, essa é uma outra característica dessa masculinidade dominante. A terceira é possuir uma capacidade de trabalho e sustentar, prover os seus descendentes. Então, o homem que é homem, ele é responsável, ele trabalha e ele é capaz de prover uma família, ou seja, ele é capaz de sustentar uma família, mesmo que, enfim, mesmo que a mulher possa trabalhar também e, digamos, compartilhar os deveres financeiros, né, as obrigações dentro de casa, né, ele tem que ser, digamos, o chefe da família, né, e essa lógica do chefe da família tem a ver bastante com essa masculinidade hegemônica. E, por último, distanciamento a tudo que diz respeito ao feminino. Então, por exemplo, doçura, sensibilidade, maternagem, meiguice, são características que são fatais, né, para essa construção de masculinidade dominante. Né? É o que a gente pode dizer, assim, que se você, por exemplo, aponta o dedo, né, e começa a levantar uma suspeita de que um homem possa ser um homem homossexual, e que essa homossexualidade possa trazer essas características, talvez esta denúncia ou essa suspeita seja um dos maiores medos, né,
que essa masculinidade dominante, ela enfrenta no dia a dia, ou seja, o afastamento de tudo enquanto possibilidade de ser rotulado como sendo um homem sensível, né, um homem feminino. Então, isso está fora de questão para essa construção de masculinidade dominante ou hegemônica. Bom, como eu já falei para vocês, essa construção de masculinidade dominante, ela tem a ver com a questão da virilidade, né, que está presente nas disputas violentas, no futebol, nas conquistas amorosas, no trabalho e, claro, na família. E isso tudo é o que o Conel, né, chama para a gente, nos fala, né, que isso tudo tem a ver com a política de lobby das armas, na qual a produção, por exemplo, midiática traz uma enorme participação nessa construção. Ah, como assim, professor Jário? Esse lobby das armas, o que significa isso? O que isso tem a ver com a questão da virilidade? As guerras, né? O homem, historicamente, ele está para a guerra, assim como a guerra está para ele, né? Então, a guerra, ela é um fenômeno, digamos assim, ou ela é digamos assim, uma realidade que acaba colaborando demasiadamente para que essa masculinidade dominante, ela se fortaleça, né? Por quê? Porque não deixa de ser quase que uma brincadeira, né, no âmbito real da sociedade. Então, o homem, no período de guerra, e talvez seja por isso que ele sempre busque guerrear, né, sempre busque se envolver, né, com possibilidades aí bélicas, né, porque digamos assim, é um dos elementos, né, dos períodos históricos que talvez essa masculinidade mais tenha, digamos assim, se construído socialmente, né, essa imagem simbólica do homem como homem viril, forte, no campo de batalha e etc e tal. Aí eu trouxe só para vocês, para exemplificar um pouquinho para vocês, por exemplo, talvez um personagem, né, que faça jus a esse rótulo de masculinidade hegemônica ou dominante, por exemplo, o Super-Homem, né? Existe uma historinha, inclusive, que diz que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, até por ter ocorrido uma grande mortandade masculina, né, a população masculina norte-americana foi extremamente prejudicada, né, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, para que os Estados Unidos pudessem recuperar, principalmente aos olhos da juventude masculina, essa imagem, né, do norte-americano forte, viril, dominante, né, e responsável, era preciso construir, inclusive, um tipo de entretenimento que pudesse colaborar com isso, né, resgatasse um pouco da imagem do homem forte e de ferro, né, e valente, em detrimento, né, em comparação com toda aquela tragédia que tinha acontecido naquele período. E aí foi da onde o Super-Homem aparece. O Super-Homem ou Superman, ele é, por exemplo, um herói das histórias em quadrinhos, né? E as histórias em quadrinhos, elas, digamos assim, elas se originam neste período, justamente como sendo um elemento midiático ou de entretenimento, né, da cultura midiática para poder colaborar com a recuperação da imagem masculina dominante nos Estados Unidos. E aí, se a gente for parar para pensar, né, acho que todo mundo aí já deve ter visto ou lido, né, historinhas do Super-Homem, ou visto filmes, né, do Superman, enfim. Então, não é difícil a gente entender como que esse super-herói, ele ajuda a recuperar um pouco dessa imagem masculina. Por quê? Ele é um homem branco, heterossexual, né, responsável, né, é um homem ali trabalhador, discreto, né, e que, né, a qualquer sinal de perigo, o Clark Kent, o que ele faz? Ele simplesmente abre ali o seu paletó e se transforma num grande salvador, né, da humanidade. Então, é tudo, digamos assim, que os Estados Unidos queria naquele momento, né, a recuperação dessa masculinidade dominante, principalmente através de uma imagem, né, que fosse uma imagem tão bem recebida pelos adolescentes na época. E deu certo. Até hoje, né, o Super-Homem é um grande sucesso entre crianças, né, e adolescentes, principalmente entre os meninos. Bom, e aí, eu trouxe aqui por último, pessoal, só para a gente, eu sei também que talvez tenham aí algumas estudantes da pedagogia nos ouvindo, e eu trouxe para vocês, assim, um dado interessante, que diz respeito ainda a essa discussão, sobre a questão da presença dos homens,
né, no ambiente escolar, principalmente no ambiente no qual o professor tenha que lidar com a criança na sua chegada, né, na escola, no caso, a creche. Né, tem uma pesquisa da Carolina Caetano, que tá disponível no, no Google, é fácil de achar esse artigo, no qual a Carolina Caetano, ela vai ela vai trazer dados interessantes que diz o seguinte, que na educação infantil, né, 96,6% dos docentes são mulheres e 3,4% são homens. Cômodo com a presença masculina atuando nos espaços infantis. Ela traz isso, pessoal, eu achei interessante trazer também, colocar para vocês essas questões. Por quê? Porque a gente vai percebendo que no ambiente escolar, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais o estudante ele vai evoluindo, ele vai crescendo, né, vai caminhando ali naquela trajetória dele, escolar, mais homens ele vai encontrando ao longo da sua vida escolar, homens professores. Né? Então, se a gente tem apenas 3,4 de professores homens na educação infantil, no ensino médio, por exemplo, já é 40, alguma coisa, né, que são os dados que ela também traz nesse artigo. Então, a gente pode se perguntar assim, nossa, mas por que os homens, eles são tão poucos, né, nos primeiros anos de escolarização, e esse número já praticamente já se equipara ao das mulheres já no ensino médio, e principalmente no ensino superior. Uma das explicações tem a ver com isso que eu estou falando para vocês, né? A educação infantil, ela é quase que a extensão do ambiente doméstico, no qual, inclusive, né, a creche foi uma instituição conquistada, né, pelo movimento feminino, o movimento feminista, né, ao longo da história, como sendo um espaço de trabalho para as mulheres, né? Então, na época, as mulheres conquistaram esse espaço de trabalho, que serviu tanto para poder inserir a mulher no mercado de trabalho, como para poder tirar ela do domínio doméstico, né, masculino. Então, serviu para essas duas, digamos assim, esses dois objetivos. De trabalho tido como um espaço feminino, né? Aí entra literalmente aquilo que a gente entende como uma binaridade de trabalho, né? Ou de, digamos assim, uma binaridade de papéis sexuais na sociedade. O que é trabalho de mulher e o que é trabalho de homem? A educação infantil não é vista como um trabalho de homem, é vista como um trabalho de mulher. Por incrível que pareça, né, a gente tem milhões de profissões no qual os homens, eles dominam, né, em número quantitativo e até também de forma, uma dominação também, digamos, mais simbólica, né. Agora, na educação infantil, esse movimento, ele é contrário, né, digamos, a dominância é uma dominância feminina. E justamente por ser um espaço de trabalho feminino, é onde os homens, eles, digamos, evitam entrar, né? Tanto no que diz respeito a preconceito, né, dele ser taxado como um homem homossexual, como pela questão da valorização docente, porque a gente sabe que é uma das etapas de escolarização no qual o professor, ou no caso a professora, né, ela tem o menor salário de todos os salários, né, em relação às outras etapas, né, de educação, e também por ser, né, um espaço que se liga à maternagem. Aquela característica que eu apresentei no slide anterior, maternagem, sensibilidade, carinho, são características que socialmente se colaram à imagem do feminino, né? Então, se isso é algo extremamente presente neste ambiente que é o da educação infantil, automaticamente os homens, eles são, digamos assim, levados a não entrar e não escolher essa profissão. Por isso que no curso de pedagogia existem tão poucos homens, né, na formação para a pedagogia, em comparação, por exemplo, a outras licenciaturas, né? Isso é uma coisa muito fácil da gente perceber. Basta entrar numa sala de pedagogia e observar quantos homens tem ali dentro, né? Muitas das vezes, numa turma de 40, você encontra 3 no máximo, né? Na minha turma, na época, eram apenas de 6 que entraram, apenas 2 se formaram. Eu sou um deles. Então, isso é
né, digamos, é uma realidade que acaba, assim, sendo endossada por essa história que eu estou contando para vocês de dominação masculina, né, no qual, inclusive, outras masculinidades que se interessem, né, para poder, digamos, trabalhar em espaços que não são hegemonicamente masculinos, acabam sendo prejudicados pela própria, né, digamos assim, pela própria construção histórica, né, da masculinidade dominante. Então, o homem acaba construindo uma armadilha que ele mesmo acaba caindo depois quando ele busca, digamos assim, se envolver em espaços que não são historicamente e socialmente construídos para ele, né? E aí, pessoal, dicas aqui para poder finalizar, para vocês depois, né? E também, se vocês quiserem fazer contato comigo, né, para que eu indique para vocês, encaminhe materiais, são dicas para a gente poder continuar essa discussão, para vocês depois estudarem, lerem mais sobre isso, né. No Instagram, existem três, eu acho bacana a gente, às vezes, fazer uso das redes sociais, né, para poder continuar a estudar alguns determinados assuntos, determinados temas. E no Instagram, existem algumas redes interessantes de discussão sobre masculinidades, e uma delas se chama Rede Brasil de Masculinidades, a outra Ressignificando Masculinidades, e também tem o Papo de Homem, que foi, inclusive, né, de onde eu tirei essas informações do último slide sobre a presença masculina na profissão na docência de educação infantil, né, que está presente no site do Papo de Homem. E também tem uma entrevista bacana no YouTube, que vocês podem acessar depois, ela está intitulada lá, é só digitar, Homens na Educação Infantil, do programa Conexão. Né? Esse programa Conexão de entrevistas traz vários assuntos interessantes sendo discutidos e debatidos, que vale a pena dar uma checada lá também, porque é uma entrevista que traz essa discussão, né, dos homens na educação infantil, principalmente para quem aí é da pedagogia, né, ou para quem tem algum interesse de entender um pouco, né, dessas dificuldades e desafios aí que o homem acaba enfrentando no trabalho, né, com as crianças. Bom, e por último, gente, para poder finalizar, tem um autor que eu gosto bastante, que é um pesquisador da Federal do Rio Grande do Sul, o Fernando Seffner, que ele diz o seguinte: se a masculinidade hegemônica dominante é uma construção, esta pode ser desestabilizada, desconstruída e destitucionalizada. Né? O Fernando Seffner, e não só ele fala nesse sentido, mas vários autores trazem frases nesse sentido, pelo seguinte, porque se de fato essa masculinidade dominante ela foi construída historicamente, então significa que a gente pode desconstruí-la, né? Como é que a gente desconstrói? Né? A gente desconstrói, aí eu estou falando aqui, vou falar para os homens que estão me escutando, como é que a gente desconstrói essa masculinidade, né, o machismo? Como é que a gente desconstrói essa lógica patriarcal? A gente desconstrói quando o homem passa, né, a olhar para si mesmo, né, a refletir sobre a sua relação com outros homens e, principalmente, refletir sobre a sua relação com as mulheres que estão à sua volta. Né? Digamos que são os três caminhos que ajudam, né, com que nós homens e também as mulheres possam ajudar os homens, né, que estejam ali ao redor dela, entender um pouco mais como é que esse machismo é construído. Então, aos homens e mulheres, né, ajudem com que essas três observações elas aconteçam. Que o homem possa olhar melhor para ele mesmo, que ele possa olhar melhor para os homens que ele se relaciona e que ele possa olhar melhor para as mulheres com que ele se relaciona. Né? Então, a partir do momento que a gente começar a refletir, a tentar entender como é que acontecem essas relações, que são relações de poderes, a gente consegue desconstruir, desestabilizar essa herança, né, que é uma herança, muitas das vezes, maldita na sociedade, que é do machismo, né, dessa masculinidade, né, concordam, nem todos desejam seguir esse modelo, mas que acaba sendo, muitas das vezes, prejudicado e oprimido por conta dessa construção social. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e agora eu vou fechar aqui os slides para a gente poder continuar a nossa conversa. Tá bom?
Professor Jair, muito obrigada aí pela sua fala. A gente já tem algumas perguntas aqui do chat. Pessoal, o primeiro link que eu compartilhei realmente não estava funcionando. Eu compartilhei um outro agora. Depois vocês dão uma olhadinha e me respondem aí no chat. A gente tem uma primeira pergunta aqui, professor. Sim. Um professor nosso também, o professor Murilo, e ele faz, né, a seguinte pergunta. Professor, este ensinamento de um gênero binário vem desde a educação infantil. Quais são as principais estratégias do governo federal, estadual e municipal e dos principais experts para minimizar essa ação opressora lá na educação infantil? Certo. Como é que é o nome do professor? Murilo. Murilo. Então, Murilo, veja só. No que diz respeito às diretrizes, né, quando a gente pensa a questão dos documentos que dizem, né, ou que buscam, eu acho que não é que esses documentos eles buscam eliminar, né, completamente, digamos assim, o preconceito e as exclusões relacionadas a esses temas, não, mas talvez minimizar, né? Vamos partir por aí. Então, o que a gente percebe é que, vamos pegar talvez uma das diretrizes, um dos documentos mais atuais que a gente tem, a BNCC. Né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, que é aí talvez um dos parâmetros aí que orienta agora, né, passou a orientar o trabalho dos professores, este documento, né, ele traz, né, enquanto ali os seus pontos, né, discutidos e elaborados, a questão da convivência, a questão do professor, desde tenra infância, né, porque a base ela pega ali desde da educação infantil, o trabalho com essas discussões no sentido de tentar trazer algumas noções, alguns conceitos de uma cidadania, de uma igualdade, ou de um trabalho mais né, digamos assim, respeito, né, e o que alguns autores chamam de uma tolerância, que existe, inclusive, muitos questionamentos sobre essa palavra tolerância, no que diz respeito às discussões de gênero e sexualidade, mas o fato é que esses documentos, né, principalmente a BNCC, ela traz um pouco dessas orientações. E a gente sabe que a BNCC, né, ela é o quê? Ela é uma política que ela acaba englobando, por exemplo, os parâmetros, né, que vinha antes dela, né, da BNCC. Então, a gente pode dizer, podemos fazer agora trazer a BNCC como sendo um documento exemplo, uma vez que ela abarca, né, vários outros documentos que já foram trabalhados e elaborados para a educação. Agora, é o que eu sempre falo, não adianta a gente construir um documento que traga algumas dessas orientações se a formação dos professores, né, ainda é uma formação bastante, digamos assim, superficial, para não dizer quase que inexistente, nessas discussões. Então, é preciso se trabalhar a questão do currículo, no meu entender, né, é preciso discutir o currículo, né, em âmbito municipal, estadual, federal, né, para que a gente possa trazer essas discussões para a formação acadêmica, né, porque senão a professora, né, a pedagoga chega lá na creche, ou chega na pré-escola, né, ou chega na escola, lá no Fundamental 1, e ela vai ter aquele documento ali, por vezes a escola vai orientar ou vai trazer isso aí como sendo uma diretriz, né, um objetivo que esteja lá no plano político-pedagógico, mas ela não vai saber como trabalhar, ou vai se sentir desconfortável com o assunto, ou vai achar que esse não é um assunto importante para ser trabalhado, né, uma vez que ele vai acabar disputando ali lugar, né, com os outros conteúdos acadêmicos que ela vai ter que trabalhar. Aliás, desculpa, os outros conteúdos escolares e curriculares que ela vai ter que trabalhar. Então, tudo é uma questão também de formação, no meu entender, uma formação humana para essas discussões, né? Não basta apenas a gente ter documentos legais que trazem, que falam sobre isso, né? Senão a gente acaba caindo, né? Ou acaba, digamos assim, repetindo muitas das vezes o que acontece, por exemplo, com a educação, né? Aliás, os documentos que tratam também de uma educação antirracista, né? Que a gente sabe que existe a lei, né? 10.000, se não me engano, 600 alguma coisa, que é, né? Digamos assim,
um ponto ali legal, né, que é, né, está construído legalmente, mas a gente sabe que muitas escolas não trabalham ainda com as discussões relacionadas à raça, racismo, né, assim também pode acabar acontecendo com as discussões de gênero e sexualidade. Então, não basta isso aí aparecer, né, legalmente falando nos documentos prescritos, é preciso que a formação ela aconteça também para essas discussões. Então, eu acho que tem que ser, né, mais do que a própria escola, a formação do professor tem que ser bastante observado nesse sentido. Professor, a gente tem mais um comentário, uma pergunta da Gilmara. Ela coloca, né, que em algumas culturas, certas atitudes são associadas a masculinidades, em outra cultura não. O professor vê alguma diferença, assim, maior da cultura oriente para a cultura ocidental, ou se tem aspectos que são bem relevantes nas duas, esses 4, por exemplo, que o senhor citou na apresentação? Sim, bom, o que a aluna aí coloca é porque tem a ver com aquilo que eu falei na apresentação, né? Então, a masculinidade ela é algo construído socialmente e se a gente fala do social, ou a gente fala de sociedade, a gente está falando de cultura, né? Então, diferentes culturas. Então, a gente sabe que, assim como assim como nós temos, né, os nossos rituais de construção de gênero, né, outros países, enfim, outras culturas também têm as suas, digamos, o seu caminho, né, a sua trajetória para a construção desses sujeitos. Então, a gente sabe, por exemplo, que em algumas sociedades, né, ou em alguns grupos, né, por exemplo, africanos, existem outro modo de você vivenciar a masculinidade, né? Assim como a gente também, se a gente for ir lá para, digamos assim, girar um pouco mais o globo e a gente começar a se encaminhar lá para uma região mais asiática, mais do Oriente Médio, a gente percebe que é uma outra maneira também de se vivenciar a masculinidade. Aí que vem a grande questão. Em determinadas culturas, a tonalidade, né, o peso dessa masculinidade dominante, ela é mais forte. Eu, particularmente, vejo, né, no meu ponto de vista pessoal, e eu já estive, inclusive, né, na África, eu já estive no Marrocos, então, assim, eu percebi que essa construção dessa masculinidade dominante, ela é bem mais, assim, conservadora e tradicional, né, em culturas que são culturas, digamos, mais binárias. E esse binarismo, de fato, ele é mais vigiado, mais controlado. Por incrível que pareça, por mais que o Brasil seja talvez um dos campeões, né, em violência de gênero, assassinatos da população LGBTQI+, eu ainda acho que o Brasil, assim como os Estados Unidos, que também é bastante forte, digamos que possuem taxas também bastante elevadas nessas violências, por incrível que pareça, eu acho que no Ocidente, né, a gente ainda tem uma mobilidade, né, de construção, ou pelo menos de questionamento dessa construção maior do que nessas culturas talvez mais conservadoras e tradicionais. Então, lá, por exemplo, é quase que zero ou nula a possibilidade, por exemplo, de você discutir sobre homossexualidade, né, de você colocar, por exemplo, uma pauta, né, LGBTQI+, em prática em relação aos países ocidentais. Então, nesse sentido, nós podemos, assim, dizer que, num aspecto relacional, não é que uma cultura é melhor do que a outra, mas no que diz respeito a política, né, de gênero, as políticas de diversidade sexual, o Brasil e o Ocidente talvez esteja um pouco mais avançado em relação a algumas culturas, né, digamos assim, de outras regiões do planeta. Mas que todas, é claro, possuem ali essa coluna vertebral ali da masculinidade dominante, isso aí, assim, é inquestionável, todas possuem. Só que umas, digamos que já conseguem questionar com um pouco mais de liberdade em relação a outras culturas. Obrigada, professor. A gente tem mais uma pergunta da Larissa. Ela coloca: considerando o levante do conservadorismo que afeta o Brasil e o mundo,
O que as instituições escolares podem fazer para diminuir o efeito da masculinidade tóxica? Se ao chegar Boa em pergunta. casa, esses alunos recebem todo tipo de influência retrógrada. Excelente pergunta, até porque eu tinha esquecido de falar que essa masculinidade dominante, esse modelo, é o que hoje em dia é chamado de masculinidade tóxica também, por alguns autores. Então, eu peço perdão aí, eu esqueci dessa nomenclatura, mas excelente pergunta. Bom, eu vou responder o mesmo que eu outro dia respondi para uma aluna que me fez também uma pergunta muito parecida. O ambiente escolar, ou os sujeitos que trabalham, né, dentro da instituição escolar, no meu entender, eu acho que é preciso, primeiro, igual eu falei, abrir as portas, né, a possibilidade de fazer essa discussão dentro das instituições escolares. Então, assim, é preciso falar sobre isso. Quanto mais falar, melhor vai ser. Porque o grande problema que a gente tem hoje é justamente o contrário, é o silenciamento, né? É o invisibilizar do assunto. Então, se a gente leva palestras, se a gente procura discutir isso nos espaços, principalmente nos espaços no qual essa binaridade é forte, por exemplo, educação física. Talvez seja um dos ambientes, né, porque é um ambiente ligado ao esporte e automaticamente isso aí vai acionar, né, essa binaridade. Se a gente discutir isso relacionado à questão dos corpos, do esporte, da educação física, né, da própria ciência, né, enquanto digamos, um âmbito, né, um espaço de conhecimento no qual, digamos assim, acaba que o conhecimento, né, ele é muito mais valorizado no âmbito da racionalidade, que acaba sendo também né, um espaço muito da masculinidade. Se a gente discutir isso, colocar isso numa pauta de reflexão, de discussão, de debate com os estudantes, a gente já vai estar colaborando muito para que essa masculinidade tóxica, ela seja visibilizada, né? Que as pessoas possam, que os alunos, os estudantes possam colocar as suas experiências com essa masculinidade tóxica na prática, né? Às vezes são pais abusivos, namorados abusivos, filhos abusivos, padrastos abusivos, tios, padrinhos. Então, essa rede familiar masculina, que na maioria das vezes acaba reforçando e praticando essa masculinidade tóxica, ela precisa ser discutida. E só vai ser discutida a partir do momento que a escola entender que isso faz parte de uma formação humana, cidadã daquele sujeito, né? Então, não basta apenas a escola preparar o aluno para o mercado de trabalho, é preciso também preparar o aluno para a vida. Então, isso faz parte da vida, isso faz parte do dia a dia. Então, eu sugeriria o seguinte: colocar isso em primeiro lugar no plano político-pedagógico da escola, porque o PPP, a gente sabe disso, querendo ou não, ainda hoje é um dos documentos mais, talvez, fortes dentro da escola, é aquele que é o coração da escola, né? É onde vai direcionar as ações, né, a política educacional escolar, e a gente sabe que o PPP não é igual em todas as escolas, ou pelo menos não deveria ser. Bom, então a primeira coisa seria colocar essa discussão como uma prioridade no PPP. E depois tirar isso do papel e transformar isso em oficinas, em ambientes de discussões, por exemplo, no recreio, com palestras, trazer, por exemplo, documentários, cinema para dentro da escola que discuta isso. Então, hoje em dia, né, esses recursos midiáticos são extremamente interessantes para a formação do estudante no que diz respeito a vários temas que estão aí, né, circulando na sociedade, e que a escola pode fazer isso aí também circular dentro do ambiente educacional, né? Então, eu sugeriria isso, primeiro trazer isso para a construção do PPP, mas não deixar isso morrer dentro de uma gaveta na sala da diretora ou da coordenadora, é tirar esse PPP de dentro de uma gaveta e transformar isso em práticas, né, rotineiras dentro da escola para poder se fazer essa discussão. Obrigada, professor. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem mais uma pergunta aqui, da Júlia. Ela pergunta, dá para trazer esse tema para o ensino da química? Boa pergunta. Bom, agora, digamos que essa pergunta agora me pegou de calça curta, mas vamos pensar aqui. Sim, pelo seguinte, porque eu entendo que é licenciatura, não é? Que vocês fazem ou é Isso, bacharelado? é Licenciatura, né? licenciatura.
Tá, então eu entendo que, enfim, como vocês vão ser professoras e professores, né, certamente aí do Fundamental 2 ou do ensino médio, então é necessário que vocês tenham, né, essa discussão, que essa discussão aconteça para vocês, né, não apenas numa palestra, né, hora ou outra, mas que isso também se apresente enquanto digamos assim, um ponto da ementa de formação de vocês. Aí eu diria o seguinte, que tanto os professores de química, né, digamos assim, os docentes daqui de química, o colegiado do departamento de química, tem que se atentar também para poder trazer um pouco dessas discussões, como vocês na escola podem se interessar em fazer essas discussões. Né? Como, por exemplo, talvez a química possa fazer alguma ligação com a biologia. Não sei, estou chutando, tá, pessoal? Não sei se estou falando corretamente, mas eu acredito que a disciplina de química na escola, ela está muito próxima à disciplina de biologia, né, digamos, num trabalho interdisciplinar. Então, é justamente trabalhar essa interdisciplinaridade juntamente com o outro professor de biologia, do tipo assim, ó, quando o outro professor for trabalhar aquela parte do conteúdo, do livro didático, que vai trazer o corpo humano, né, que vai trazer ali a parte da biologia que explica, né, por exemplo, os órgãos reprodutores, o corpo, né, as transformações do corpo humano, está aí uma excelente oportunidade, por exemplo, do professor de química como se diz, se aproximar desse professor de biologia e trabalhar algum projeto, talvez, colaborativo com ele. Aí, por exemplo, veja só, o ser humano, né, produz as suas, digamos assim, esses elementos, talvez químicos, ou essas, que eu não vou saber explicar agora, digamos que isso aí, isso acontece, né, digamos, no corpo humano, isso acontece talvez em alguns momentos, né, da nossa vida, né, ao longo da nossa vida social, né, respiração, né, a questão da reprodução, talvez aí entre aí algumas possibilidades de explicação dessa natureza biológica, né, humana, que pode ser, numa hora dessa, casada com o trabalho em relação à reprodução sexual, a questão do corpo, a questão da maturação dos órgãos, né, a maturação do corpo humano. Então, eu acredito que seja uma possibilidade. É claro, né, pessoal, tirando um pouco, né, aquela capa, que a gente sabe que é uma capa super prejudicial, de trabalhar, digamos assim, essa parte do conteúdo didático, né, curricular, como sendo algo meramente teórico, né, como sendo algo meramente de exposição, de imagens para os alunos. Não é só isso que eu acredito que vá fazer algum efeito, né, vai surtir algum efeito na aprendizagem do aluno em relação a esses temas, a esses assuntos, né, mas sim trabalhando com exemplos, trabalhando com discussões mais aprofundadas, né, com exemplos de vida dos alunos, né, com possibilidade de trazer um pouco a realidade e a prática para dentro da escola. Eu acredito que é possível, sim, né, principalmente, só trazendo um último exemplo, uma das questões que acaba sendo bastante, digamos assim, simbólicas nessa masculinidade dominante é, por exemplo, a bebida. O alcoolismo é um dos inclusive, digamos assim, símbolos, né, dessa masculinidade dominante, né, porque acaba que, eu já li estudos sobre isso, que o homem, ele tem muito mais predisposição para o alcoolismo, para o vício no álcool, né, em relação, inclusive, a muitas das explicações do dia a dia dele, do cotidiano masculino, né, de trabalho árduos, né, às vezes de uma pressão, né, de ter que sustentar a família, né, às vezes uma pressão por mostrar, às vezes, uma virilidade, né, que é uma virilidade demandada por outros homens, isso às vezes leva o homem, né, ao consumo exagerado do álcool, e aí, é lógico, né, se transforma numa patologia que é o alcoolismo. Então, o alcoolismo traz, certamente, muito dos elementos da química aí, como sendo parte da explicação desse vício. E que, automaticamente, é um vício, né, pelo menos, assim, socialmente, bastante ligado à construção dessa masculinidade dominante tóxica. Então, tá aí uma excelente oportunidade, por exemplo, para começar essa discussão de masculinidade tóxica dentro da escola, ou seja, o alcoolismo, né, a violência doméstica, né, o que leva à violência doméstica, no caso, né, o vício, às vezes, nas drogas, que talvez estatisticamente seja maior entre homens do que mulheres.
Então, tudo são fenômenos sociais que acabam entrando na questão da química, né, ou seja, dos efeitos e desdobramentos químicos do corpo humano, e que dá para poder explorar isso através de aulas, palestras, oficinas e etc. e tal. Obrigado, professor. Excelentes exemplos aí, né? E essas questões, elas vão além do conteúdo, né? Elas permeiam a sala de aula e fazem parte da nossa ação docente ali, no momento que a gente ensina, né? Exatamente. Para exemplificar um pouco, né, para falar para a Júlia, eu orientei um TCC do curso técnico em Química, em que o aluno fez um estudo dos hormônios, né, que os transexuais tomavam, principalmente do sexo masculino para o feminino, né. Então, a gente já fez todo um estudo ali da questão da progesterona, da testosterona, e todas essas questões, e na verdade colabora, né, com o que o professor falou, que essas questões de gênero é uma construção social. E aí a gente chegou à conclusão no estudo que não adianta você trocar os hormônios se você já não tem essa construção social, né, das pessoas. Então, era só mais um exemplo mesmo que eu queria dar. Excelente exemplo. E outra coisa, professor, quando o senhor iniciou a sua fala, né, me veio à cabeça violência, né? Uhum. Como a gente vê todos os dias, né, esse grande problema na nossa sociedade. Quando a gente vê homens, né, agindo de forma tão violenta, né? E eu fico preocupada com essa questão de como a gente pode lidar melhor com isso, né? E se existe, né, um link dessa violência que a gente vê hoje com esse gerenciamento da infância. Será que essa violência social que a gente vê é construída pela própria sociedade? Como que o senhor vê isso? Olha, eu vejo que sim, sabe? Eu vejo que, digamos que, muitas das vezes ainda a sociedade ela incentiva essa binaridade nesses comportamentos infantis. Então, ainda é muito presente o fato, por exemplo, de que para você ser, para o homem ser homem de verdade, que ele precisa desde cedo provar isso através de atitudes que são atitudes violentas. Então, igual eu falei durante os slides, que não é difícil a gente recuperar na nossa memória, e muito menos a gente hoje em dia observar isso no dia a dia das escolas, que meninos continuam sendo violentos com as meninas, né, que isso muito pouco é combatido dentro da escola, né, que as meninas continuam sendo educadas de uma forma submissa, né, como se isso fosse uma coisa natural, naturalizando, né, essas relações de poderes entre homens e mulheres, no qual o homem acaba tendo o privilégio do poder sobre elas. Então, eu ainda vejo uma sociedade ainda que valoriza muito né, essa construção do homem macho, né, do homem macho violento, que prova essa condição de homem dele através, né, de atitudes e comportamentos que tem, né, que tem resquícios dessa violência, né? Então, ora às vezes numa briga, né, de bar, ora numa briga de campo de futebol, né, de briga entre torcidas, né? Que isso tudo, né, que acaba, né, digamos, explodindo na adolescência e na vida adulta, começa na vida, digamos assim, no período da infância, né? Quando você não trata, quando você não, o professor não, ou a escola como um todo, né? Porque o professor não é o único responsável, mas quando a escola como um todo naturaliza isso, né? Então, se naturaliza, então é normal que seja feito isso ao longo da vida, e cada vez mais com uma gradação mais violenta, né? Aí, no período da escola, da infância, o menino vai lá e puxa o cabelo da menina. Se nada é feito em relação a isso, ou se não há uma discussão mais, digamos, mais eficaz em relação a essa violência, isso vai sendo gradualmente, digamos assim, reforçado nas outras etapas, né, de construção dessa masculinidade, a ponto de, na vida adulta, ocorrer o feminicídio, né? Então, o feminicídio, no final das contas, né, é o quê? É uma masculinidade doente que foi construída socialmente
ao longo, né, desde tenra infância. Ou seja, em nenhum momento aquele homem ali, ele foi interrompido no ciclo dele de violência. E aí acaba isso aí chegando no desdobramento fatídico, né, do feminicídio. Então, eu ainda vejo essa construção, né, que é uma construção que começa realmente desde que nós, homens, né, somos meninos, né, como ainda uma construção valorizada na sociedade. Né, é igual eu falei, a família, inclusive, também tem bastante colaboração nessa construção masculina, né, de achar que o filho, o homem, tem que reproduzir, né, o mesmo passo a passo do pai, o mesmo passo a passo do avô, que isso aí é normal do menino, ser violento em casa, e é normal que ele haja violento também no ambiente dele escolar, e é normal que a menina seja doce em casa e seja doce também no espaço escolar. Então eu vejo que a família também colabora bastante para para a própria violência social masculina. Obrigada, professor. Thaís? Você está aí, Thaís? Dormiu, Thaís? Oi, tô aqui. Deixa eu abrir minha câmera. Dormi não, tô prestando atenção atentamente em tudo que você está falando. Eu queria, Jairo, te agradecer muito, tá, pela sua disponibilidade, pelas palavras, pela maneira como você abordou o tema. As provocações que você fez são muito interessantes, são muito pertinentes para a gente pensar muitas coisas que são naturalizadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, coisas que passam batidas e que não são batidas, que não são por acaso. Pois é. São construções sociais e a gente tem que trabalhar para desmistificar muita coisa, né? Então, assim, muito obrigada de coração, tá? Eu também gostaria de agradecer, Thaís, o convite. Você sabe que você é uma querida, né? Você também, você sabe que você mora no meu coração, né? E, gente, por último, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: este é um assunto, gente, que não interessa somente aos homens, interessa sobremaneira às mulheres, né? Também, porque afinal de contas, igual eu falei, se isso é uma construção social, e se a gente está digamos assim, num cotidiano de relações sociais, né? As mulheres também, elas são extremamente atingidas, né, quando não se discute essa masculinidade dominante e tóxica. Então, assim, eu faço convite para as meninas, né, para as alunas que estão nos ouvindo, para que vocês possam, né, digamos, buscar mais informações em relação a esse assunto. Hoje em dia tem muitos vídeos interessantes no YouTube, tem documentários interessantes, né, a Thaís aí, eu acredito que talvez possa ajudar, inclusive, a repassar para vocês, né, eu também posso encaminhar para ela. Então, assim, estudem, né, se interessem por esse assunto, porque, de fato, isso é um problema social, né, que, digamos, atinge tanto homens quanto mulheres, né, não existe aí, no caso, um gênero específico que seja mais prejudicado. Eu acho que prejudica os dois, né, de igual maneira. E, por último, também, agora, para finalizar de verdade, veja só, aqui está o meu livro, deixa eu ver se está aparecendo aí. Ah, está aparecendo. Então, esse livrinho aqui é fruto da minha tese de doutorado. Eu tenho esse livro em PDF no meu computador. Se vocês se interessarem, é só, né, a Thaís falar comigo, eu passo o meu e-mail para ela, e aí vocês me pedem que eu encaminho para vocês. É um livro que vai falar bastante sobre tudo isso aqui que eu abordei nessa noite para vocês, mas que vai, por exemplo, talvez trazer uma história peculiar aí, que é da própria UFV, né? Não sei se aí vocês, alunos, têm conhecimento, né? Um pouco da história da Universidade Federal de Viçosa, mas é até interessante, até, digamos assim, um material curioso de se ler, porque vai falar muito sobre a origem, né, da UFV, que, né, foi ESAV no seu início, e principalmente como que na época que era uma escola superior de agricultura veterinária somente para homens, como que, né, essa história dos homens agrônomos, né, da UFV, como é que isso aí se iniciou, né, quais eram as dinâmicas e o cotidiano que esses homens, naquela época, né, eles acabavam construindo, né, e é uma construção também de masculinidade. E eu consegui capturar isso tudo através das páginas do jornal, né, o Bonde, que foram eles mesmos que escreveram esse jornal. Então, eu acho que, assim, fica aí um convite para a leitura do livro, e é só me pedir que eu encaminho para vocês em PDF. E mais, eu agradeço imensamente a professora Thaís e a professora Juliana
pela mediação aqui. E é isso, gente. Vamos à luta, né? Vamos estudar e vamos superar esse período aí pandêmico, né? Para a gente poder, inclusive, digamos assim, agir na sociedade, né? De uma forma mais cidadã, né? Principalmente sobre esses assuntos que a gente falou essa noite. Jairo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação, pela colaboração aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, aí. Boa noite para todos. E a gente se encontra semana que vem, não é isso? Semana que vem vai ser a nossa última semana aí do nosso ciclo de encontros e palestras. Tá joia, pessoal? Anders, Murilo, Tchau, gente. Ronaldo, boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau. Ju, você ainda ficou? Eu fico até o final. Eu não fiz nenhuma pergunta, não, porque esse tema eu fico meio perdido, mas eu lembrei do TCC mesmo, do Arthur. O Arthur, É importante discutir, porque a licenciatura, essa moçada aqui que vai ser professor tem que saber isso. Pois é, porque eu falei, né, independente, assim, de você abordar um conteúdo ou não, são situações que a gente tinha que lidar na escola, né? Isso é tema transversal, né? É tema transversal. E ensino médio, nossa, a gente pega muito esses assuntos. Demais. Mudar a cabecinha de alguns, né, para abrir mais a cabeça, né? É verdade. É interessante. Mas o de semana que vem, que vai ser Juliana, não é? Vai falar de pesquisa, não é? Isso, semana que vem, na verdade, vão ter 2, terça e quarta. Terça-feira sou eu, Giovanni e Murilo, para falar de pesquisa. Então, é esse aí que eu quero assistir. O outro eu não me inscrevi, não. O da quarta são 2 professores do Nordeste. Michele que convidou. Eles participaram daquele desafio lá que eles ganharam, da Vivo, não tem? Na verdade, são 2 professores de situação difícil lá do Nordeste, só que eles são super animados, uma palestra mais motivadora para quem quer ser professor. A de quarta. Mas aí a de terça eu coloquei lá hoje, eu acho. Ontem ou hoje. Que aí a gente vai falar, que aí é mais até para os alunos do IFE mesmo, que a gente vai falar dos projetos de pesquisa, né? Como é que eles fazem para se inscrever, como é que faz para ser voluntário, essas coisas, porque eles estavam com dúvida nisso, né? Não, mas foi ótimo. Nos outros dias não deu para participar, mas hoje deu para participar, e a de semana que vem também eu tenho interesse. Joia. Então tá, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.